Eu não quero ser alarmista, tá? Mas o que está por vir nesse vídeo vai impactar diretamente a sua chance de ser bem-sucedido no mercado de mídia programática. Se isso vai ser bom ou ruim, depende de você. Mas o meu papel aqui é compartilhar tudo o que eu sei sobre o mercado de mídia programática, o futuro desse mercado e o mercado de publisher de performance. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fica aqui comigo nesse vídeo que vai ter muito insight valioso que literalmente pode mudar a sua operação. O meu nome é Pedro Sajnovic e eu sou CEO da ActiveView, a rede parceira certificada pelo Google com foco em publishers de performance. Hoje eu vou apresentar as mudanças, tendências para o mercado de publishers para os próximos anos e como que você, publisher, pode usar esses insights, essas informações, para continuar escalando a sua operação dentro do mercado de mídia programática. Antes da gente continuar esse conteúdo, eu peço que você se inscreva nesse canal e dê um like nesse vídeo. Assim você pode receber todas as notificações de quando lançarmos novos conteúdos por aqui. Então agora, bora pro conteúdo, bora pro que importa. Primeiro eu quero passar para vocês uma visão geral do mercado de programática. Esse mercado invisível, ele movimenta mais de 500 bilhões de dólares ao ano. E se você ainda não conhece esse mercado, saiba que o mercado de mídia programática é composto por um dos principais players do mercado, que seria o Google, uma das principais big techs desse mercado. E o Google tem receitas de diferentes formas. Hoje, a gente tem aqui na tela para vocês uma quebra de onde vem a receita do Google, e mais de 175 bilhões de dólares vem dos produtos de anúncios, de Google Ads, enquanto que 31 bilhões de dólares vem do YouTube, cerca de 31 bilhões de dólares também vem da GDN, Google Display Network. E alguns números da rede de display para você ter uma noção do tamanho desse mercado. Para quem não conhece a GDN, a Google Display Network, é basicamente a rede composta por mais de 2 milhões de sites que fazem da internet um local gratuito. Então, só para eu mostrar para vocês o tamanho do potencial da GDN. Atualmente, ela cresce cerca de 5 bilhões de dólares por ano e ela tem um amplo alcance. Só para vocês terem uma ideia, 2 trilhões de impressões de anúncios são geradas por mês para mais de 2,5 bilhões de usuários. Isso mostra uma ampla aceitação do mercado, dos usuários da internet, pois mais de 90% desses usuários eles são atingidos pela rede de display do Google. E aí, vocês devem estar se perguntando, pô, mas isso que o Pedro está falando aqui, será que é um oceano azul? Talvez seja, mas não deixa de ter sardinhas e não deixa de ter tubarões. E eu quero mostrar para vocês algumas oportunidades e algumas tendências desse mercado para que vocês possam aumentar a operação de vocês, escalar a operação de vocês e ter mais ROI nos projetos de vocês. A gente está vivendo uma nova era, a era das revistas digitais. Para quem não sabe ainda o poder de blogs monetizados, eu gosto de trazer a analogia de uma revista. Pensa lá atrás, quando você tinha que ir numa banca de revista, comprar uma revista sobre um assunto que te interesse. Digamos que você tem interesse sobre carro, você ia comprar uma revista talvez da 4 rodas. Ou se você tivesse interesse de relógios, você ia comprar alguma revista sobre relógios. Você tinha que se deslocar até a banca para poder ter acesso a esse conteúdo. Hoje o mercado digital ele funciona de forma completamente diferente, mas o princípio é o mesmo. Temos blogs monetizados na internet, nichados, que ao invés de esperarem os usuários virem até o seu conteúdo, que seria o approach orgânico, eles vão atrás ativamente dos usuários. Eles montam funis e através da mídia programática eles chegam nesses usuários de diversas formas. Para que você entenda isso, é importante você entender essa nova definição de um publisher de performance. O publisher que somente olhava para o orgânico, ele, na minha opinião, está com os dias contados. Hoje, a gente tem um novo tipo de publisher no mercado. O publisher que compra e vende atenção. O publisher que cria conteúdos e não espera mais a audiência acessar esse conteúdo. Ele vai atrás da audiência certa, a audiência que converte, que gera valor e gera resultado para os anunciantes, e ele gera, através do conteúdo de valor, oportunidades para os usuários. Mas quais desafios que você deve esperar desse mercado? Para todo mercado que tem muita oportunidade, também tem muito desafio. Não tem almoço de graça. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar é que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Então para que você extraia mais valor dessa oportunidade, desse mercado, para que você tenha mais sorte, você precisa estar preparado. E é por isso que eu vou
te preparar dos principais desafios que os publishers de performance encontram nesse mercado. O primeiro deles é a aprovação de sites. Está cada vez mais difícil de aprovar sites para monetizar. E isso se deve ao aumento do número de sites, número de conteúdo que a gente tem disponível na internet. Então, o Google, ele quer que você faça um conteúdo de valor. Está fadado, contado os dias daquele mercado onde você simplesmente fazer qualquer tipo de conteúdo escrito de qualquer forma e em algumas horas você conseguia monetizar ele no Google AdSense. Para quem viveu esse mercado, tudo bem, mas agora a realidade é outra. Então, para aprovar sites, você precisa estar preparado para gerar conteúdo de valor que de fato gere uma boa experiência para o usuário e que de fato gere resultados tanto para o anunciante quanto para o usuário. Lembre-se que o Google, ele preza por um ecossistema saudável e o ecossistema do Google, ele envolve os usuários, ele envolve os anunciantes e ele envolve os publishers, os produtores de conteúdo. Então você como publisher precisa se lembrar que o anunciante e o usuário final precisa estar satisfeito ao acessar os seus conteúdos de valor. Outro ponto importante de desafio é a questão das contingências. A gente sempre fala que nesse mercado, contingência é chave para você seguir nele. Você deve estar vendo aqui na estante um livro do Nassim Taleb sobre antifragilidade, antifrágil. E basicamente o conceito de contingência tem muito a ver com o conceito de antifragilidade. O que é ser antifrágil? Ser antifrágil é você estar preparado para num cenário catastrófico você não parar de existir. Você, na verdade, continuar crescendo e através daquele cenário melhorar ainda mais. O publisher antifrágil, ele melhora com os desafios, enquanto que o publisher frágil, em toda mudança de algoritmo, mudança de mercado, ele pode literalmente parar de existir. Outro ponto importante, além da contingência, é a evolução do compliance. O que é compliance? Basicamente, o mercado digital, ele é composto por diversas regras que fazem com que esse mercado opere de uma forma mais saudável, tanto para os interesses dos usuários, quanto para os interesses dos anunciantes. Você como publisher precisa navegar o mundo de compliance e precisa entender o que você precisa fazer para que os anunciantes, os interesses dos anunciantes e os interesses do usuário estejam protegidos. Quando eu falo de compliance, eu falo da parte de conteúdo, onde o conteúdo de valor ele é feito seguindo as políticas do Google. As políticas existem justamente para que esse ecossistema saudável continue existindo, continue crescendo. Em termos de compliance para um publisher de performance, a gente também tem a parte de tráfego pago. Se você trabalha com ferramentas como Meta Ads, TikTok, Google Ads, você precisa lidar diariamente com as políticas dessas ferramentas. E se você não seguir essas políticas à risca e não entender elas, você basicamente não vai conseguir escalar utilizando essas ferramentas. Você vai sofrer bloqueios, você vai sofrer gargalos que vão afetar diretamente a sua operação. Outro desafio que a gente vive nos últimos anos, e esse desafio ele só vai aumentar, é a evolução dos dados. Hoje, mais do que nunca, dados são o novo petróleo. Então, se você é publisher, você precisa saber alavancar, saber utilizar melhor os dados dentro do seu site. Quando eu falo em relação aos dados, você, publisher de performance, está comprando esses dados diariamente. Quando você compra nas ferramentas, nas plataformas como o Google Ads, Meta, o TikTok, você está comprando dados de usuários que estão acessando o seu site, e se você souber utilizar esses dados da forma correta dentro da monetização do seu site, dentro de ferramentas como o Google Ad Manager e o Ad Exchange, você vai conseguir extrair mais valor, mais receita programática. E o último desafio que eu gostaria de salientar aqui é a evolução do comportamento do consumidor. O consumidor e a forma como ele interage com produtos digitais, com conteúdos digitais, tem mudado muito. Antes, os usuários passavam mais tempo lendo e menos tempo assistindo vídeos. Hoje a gente tem uma mudança de comportamento onde cada vez mais as novas gerações elas assistem mais vídeo do que leem conteúdo. Então, se você é publisher e você não entende a mudança de comportamento do usuário, como as pessoas estão comprando na internet e como esse comportamento está mudando e evoluindo cada vez mais rápido, até pelo advento de novas tecnologias, você pode não estar preparado o suficiente para sobreviver nesse mercado. Empreendedorismo é um darwinismo social, é uma evolução. Então, se você não se prepara para os desafios, você não consegue se manter nesse mercado. Próximo ponto que eu tenho para vocês é
falar um pouco sobre a revolução da inteligência artificial. Para quem está conectado no digital nos últimos anos, percebeu o advento de novas tecnologias relacionadas à IA e como essas tecnologias, essas ferramentas, elas têm mudado a forma como você opera um negócio digital. Então eu gostaria de focar um pouquinho nesse tópico, porque, na minha opinião, os publishers de performance são os publishers que estão navegando, estão surfando essa onda do IA. A IA, as ferramentas de IA, literalmente são, para nossa geração, para quem está vivendo esse boom dos últimos anos, a mesma oportunidade de ter comprado o Bitcoin lá em 2008. Então, deixa eu trazer alguns pontos para vocês relacionados à IA, para vocês entenderem a magnitude dessa mudança no digital. O primeiro ponto é que a evolução da IA é um caminho sem volta. Se você estava acostumado a ter uma barra mais baixa ou fazer as coisas de qualquer forma, a IA não vai te permitir mais ser ineficiente. No mercado, pensa lá atrás, quando a Kodak era líder no segmento de fotografias e não antecipou a evolução do celular e como as pessoas parariam de tirar fotos em máquinas fotográficas. Pensa a Nokia, que lá atrás teve um grande market share do mercado de celulares e não percebeu como a Apple e o lançamento do iPhone revolucionaria esse mercado. Então, se você é publisher, você precisa se atentar a essas tendências e você precisa estar por dentro, conectado ao que acontece nas trincheiras, para você trazer essa realidade para dentro do seu negócio digital. Eu vou te dar uma história real. Eu passei por isso em relação às ferramentas de inteligência artificial. Antigamente, a gente precisava de um time muito maior para executar um volume menor de trabalho e, adotando certas ferramentas, a gente conseguiu operar em outro nível de eficiência, o que fez com que a gente se tornasse uma das principais MCMs do mercado. E é claro que há os dois lados da mesma moeda. Então, a gente tem uns tempos sombrios para o publisher orgânico, aquele publisher que não está se adaptando rapidamente e não entende que a internet, para ser gratuita, ela precisa de anúncios, ela precisa de tráfego pago. E a gente tem um mercado para os publishers que estão se atualizando, os publishers de performance, que são os publishers que, na minha opinião, vão dominar esse mercado nos próximos anos. A próxima revolução que eu gostaria de falar para vocês, e também como oportunidade, é em relação à experiência do usuário. Cada vez mais o usuário espera que os sites carreguem mais rápido, ele espera um conteúdo de mais valor, ele espera um conteúdo que consiga engajá-lo e consiga fazer com que ele mantenha a atenção. Estamos na luta pela atenção dos usuários. Quem tem atenção tem o dinheiro. A forma como você gera dinheiro no digital é tendo atenção e sabendo monetizar essa atenção. E para que você mantenha os usuários atentos ao que você tem a oferecer, você precisa de uma boa experiência do usuário. Você precisa de um site que carrega rápido. Você precisa de um site minimalista. Você precisa de um site que converte. Você precisa entender o comportamento do usuário dentro do site e saber de fato o que agrega na navegação do usuário e o que não agrega. Você precisa entender as políticas relacionadas à navegação do usuário e como uma melhor experiência ela evita problemas com tais políticas. Tendo isso em mente, você vai conseguir operar como um publisher melhor. O publisher de performance, ele tem a parte de experiência do usuário como algo muito importante dentro da sua operação. Tanto que os publishers que mais crescem nesse mercado são, muitas vezes, os que colocam mais energia e montam melhores processos e têm mais eficiência no quesito de UX, de experiência do usuário. Além dessas revoluções, eu gostaria de mostrar para vocês algumas oportunidades que o mercado de programática tem para vocês nos próximos anos. Não estou falando somente de 2025, mas também 2026, 2027. Cada ano tem sido muito diferente do ano anterior, né? Desde a pandemia a gente tem vivido literalmente numa velocidade mais rápida em relação às mudanças digitais, mas há algumas oportunidades que eu consegui mapear através da minha experiência nesse mercado e meus mais de 8 anos trabalhando com mídia programática. A primeira oportunidade que eu tenho para vocês é a questão do mercado de aplicativos e o poder do LTV. Para quem não sabe o que é LTV, é Lifetime Value. É quanto você consegue gerar de valor em todo o tempo da vida do seu lead, do seu usuário. E o mercado de aplicativos ele está relacionado diretamente com o aumento do LTV, pois hoje, cada vez mais, a gente tem uma concorrência em manter o usuário dentro do site. E se você consegue fazer com que a sua operação também tenha
aplicativos e esses aplicativos mantenham os usuários mais engajados em relação ao seu branding e mantenham os usuários mais conectados com a sua marca, você vai fazer com que o seu LTV aumente drasticamente. O Google está colocando cada vez mais energia no mercado de aplicativos e eu gostaria de dizer que o Google respeita os desenvolvedores de aplicativo de uma forma diferente que os criadores de conteúdo. Eu até diria que ele coloca os desenvolvedores de aplicativos em um outro nível de empreendedor, de tipo de empresa. Por isso a importância de você se atentar a esse mercado e entender quais ferramentas que você pode utilizar nesse mercado, como o AdExchange for Apps, como a AdMob, Google Ad Manager e diversas outras ferramentas que vão melhorar a monetização dos seus aplicativos. A outra oportunidade que eu tenho para falar para vocês seria o conteúdo em vídeo e a necessidade de você parar de usar somente um terreno alugado. O que eu quero dizer com isso? Hoje na internet, quem constrói um castelo no terreno dos outros, muitas vezes está construindo um castelo de cartas. Pois se ocorrem mudanças nesse terreno, você pode literalmente ter todo o seu negócio afetado. E trazendo para a realidade de donos de sites, muitas vezes a gente constrói o nosso conteúdo utilizando ferramentas de terceiro. Eu vou trazer para a realidade de YouTubers, criadores de conteúdo. Esses YouTubers hoje eles estão criando esse conteúdo dentro do YouTube. E não há nada de errado com isso, né? Para quem é um produtor de conteúdo, um creator, né? Para essa economia de creators, para quem está iniciando nisso, faz muito sentido colocar dentro do YouTube, porque ele te dá toda a plataforma num produto fantástico que evoluiu ao longo dos anos e continua evoluindo, para que você consiga fazer conteúdo cada vez de forma mais fácil e prestar mais atenção no conteúdo, enquanto o YouTube te traz as ferramentas certas para crescer os seus canais. Mas quem está se atentando e evoluindo, escalando a sua empresa, começa a olhar para outros quesitos. Se você desenvolve o seu conteúdo dentro do YouTube e você é censurado, por exemplo, você pode perder o seu canal. Então, alguns players desse mercado já entenderam que trazer esse conteúdo para dentro de um video player e colocar esse conteúdo dentro de um site monetizado pode ser a próxima onda e a próxima evolução do mercado de conteúdo em vídeo. E a última oportunidade que eu gostaria de trazer para vocês é a questão dos jogos e o mercado de entretenimento. Cada vez mais o mercado de entretenimento ele evolui. Hoje as pessoas, as novas gerações, elas jogam cada vez mais na internet, tanto no celular quanto no desktop, jogos dos mais variados tipos, mais diversos tipos de jogos, e você se atentar a esse mercado e ao fato de que a programática ela está atrelada diretamente a como o mercado de entretenimento é monetizado é muito importante. Por isso que há também a oportunidade e players nesse mercado evoluindo para players de criadores de jogos. Literalmente empresas que criam e monetizam jogos e fazem com que esses jogos cheguem nas telas, cheguem nos celulares, cheguem nos computadores de mais pessoas e mantêm esses usuários jogando e assistindo anúncios. Estamos falando de Age 5 Games, que são jogos dentro dos navegadores, ou estamos também falando de aplicativos de jogos. Quem nunca ouviu falar do Candy Crush? Quem nunca ouviu falar do jogo Angry Birds? Esses jogos, eles viralizaram e os desenvolvedores desses jogos fizeram muito dinheiro com mídia programática. Grande parte dos usuários dentro desses jogos, eu diria aí que pelo menos 80%, são monetizados com anúncios. E uma outra porcentagem também é monetizada com subscription. Basicamente, esse mercado de jogos é uma oportunidade muito ampla e muito grande para quem quer evoluir ainda mais no mercado de mídia programática. Mas saiba que essas oportunidades, elas requerem jogos, níveis de jogos diferentes. Se você é um publisher de performance que está escalando no display e você deseja adentrar mais esses tópicos, você precisa entender cada um desses mercados e evoluir a sua operação para conseguir gerar receita de forma sustentável dentro desse mercado. E é por isso que a ActiveView está aqui fazendo esse conteúdo para você, trazendo conteúdo das trincheiras para que você consiga evoluir a sua operação de mídia programática. Valeu e bora escalar!